Olá, queremos com muita alegria cumprimentar a todos. Estamos iniciando o nosso programa, Ministrando a Palavra, e hoje temos um tema muito importante para falar com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus, ou melhor dizendo, o princípio das dores. Hoje também, com muita alegria, temos aqui conosco a nossa irmã Milka. Ela é uma das dirigentes do Círculo de Oração, também estará comentando conosco aqui o assunto. E também nós vamos falar aqui hoje sobre um propósito muito importante para cada um de nós nesses últimos tempos. Pai do Senhor a todos, que o Senhor possa abençoar o seu dia hoje. E nós estamos aqui com esta mensagem da parte de Deus para o seu coração. Fique conosco e você vai ver que Deus tem uma palavra para o seu coração. Ok, eu sou o pastor Matias Belido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sou pastor local da congregação do Jardim Flórida 1, ali na rua Elias Milan, 244, aqui mesmo em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar hoje, nesse programa, sobre o sermão profético, o princípio das dores, no capítulo 24 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele fala sobre o princípio das dores. Capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nós queremos falar sobre estes sinais da palavra de Deus acerca de tudo que está acontecendo no mundo. Nesses últimos dias, irmã Milka, nós temos percebido que estamos vivendo um cenário muito diferente, principalmente com a pandemia, as intensificações em muitas áreas da sociedade, falta de alimentos, falta de energia elétrica. Nós estamos passando um momento de tempestades, ventanias, não é? E eu percebo que muitas das pessoas, eles ficam preocupados, não é? Acerca destes sinais que estão acontecendo, e nós queremos comentar sobre esse assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre os sinais que estão na palavra de Deus e vamos também falar acerca do que pode acontecer daqui para frente. O que a irmã tem a dizer sobre esse assunto? Bom, a palavra do Senhor tem dito que nos finais dos tempos iniciaria o princípio das dores. E esses sinais já estão eminentes, né? Quem está aí observando tanto os noticiários quanto tudo quanto a mídia vem anunciando, está vendo a palavra de Deus se cumprir dia após dia. E nós estamos percebendo, principalmente nós que estamos como liderança nas igrejas, e percebemos o quanto há esse desespero, né? Essas situações chegando até nós. E ali nós podemos observar que muitas coisas estão acontecendo, né? Famílias estão em desespero através dos seus relacionamentos, pais que já não sabem mais o que fazer com seus filhos, depressão, né? Doenças psíquicas já adentrando os lares. Então são inúmeras os sinais
que estão adentrando sobre os lares, sobre as famílias, sobre a sociedade, né? Então estamos aí observando e também tentando auxiliar essas pessoas. Jesus, ele comparou esse tempo, esses sinais, com a mulher grávida. Jesus sabia do que ele estava dizendo. Ele provavelmente estava se referindo do que está escrito em Isaías, no capítulo de número 26, versículo 17. Todos aí que têm a sua Bíblia, podem ler para nós, irmã, esse versículo 17, 16? De Isaías 26? Isaías 26, versículo 17. Que diz assim: como a mulher grávida, quando está próximo à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Então esse princípio das dores em que a palavra de Deus está dizendo, ele é evidenciado por sinais. E Jesus utilizou-se dessa mensagem, desta palavra, desse sermão profético, para também dizer que, assim como a mulher grávida, ela tem dores de parto, e as suas dores só aumentam e intensificam, assim também será no fim dos tempos, ou seja, no arrebatamento da igreja, início da grande tribulação, nós vamos ter sinais antecipadamente que falam sobre esse tempo que está para vir. E alguns desses sinais nós encontramos aqui no capítulo 24, né? Mas antes, porém, gostaríamos de falar um pouco sobre essas dores, né? Eu tenho a alegria também de dizer que esta irmã é minha esposa, e nós tivemos 3 filhos, e nada melhor do que uma mulher para falar sobre essas dores de parto, quando vai se aproximando o dia do nascimento do bebê ou da criança, né? Como essas dores, elas intensificam, elas se tornam mais fortes, mais intensas. Como é isso aí? A mulher, quando ela começa a estar nos dias, né, próximo a esse grande dia, né, do nascimento dos seus filhos, começa as dores, né? Começa devagar e depois começa a se intensificar de maneira que cada vez vão aumentando, e os tempos de uma contração para outra, elas são diminuídas, né? Então ali vai dizendo que está chegando o tempo, né? Então assim, as dores são intensificadas e nos finais são diminuídas de um tempo para o outro, né? As dores são horríveis no final. Se tornam mais fortes, né? Fortes e cada vez mais intensas. Então esse tempo que nós estamos falando aqui é comparado a uma mulher grávida. E esse tempo que está relatado aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vai chegar. O nascimento dessa criança, desse bebê, é o arrebatamento, é o nascimento de um novo tempo que vai arrebatar a igreja que está na terra. Mas nós queremos falar sobre os sinais que antecedem este grande evento, que é o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas já ouviram falar sobre o arrebatamento da igreja e também já ouviram falar sobre os sinais. Nós vamos citar alguns sinais que estão no versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 do capítulo 24 de Mateus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então este é um grande sinal deste tempo
que antecede o arrebatamento da igreja. Aqui está dizendo que vão aparecer muitas pessoas dizendo que é o Cristo. E a Bíblia diz que esse tempo, que esse sinal é um sinal que antecede o arrebatamento da igreja. Porque muitos virão em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então aqui estão os falsos profetas, aqui estão os anticristo, né? Que o espírito do anticristo já está na terra. O anticristo ainda não se manifestou, mas o seu espírito já age na terra, fazendo com que muitas pessoas sejam enganadas, né? Com muitas mensagens, com muitas palavras que muitas vezes não são palavras de Deus. Exatamente isso. Nesses últimos dias, o que nós temos visto são pessoas usufruindo da palavra do Senhor de uma maneira tão absurda para profetizar bênçãos, dizendo palavras que às vezes vão trazer uma falsa esperança para muitas pessoas. A palavra do Senhor nos diz que há muitos falsos profetas, né? E também profecias falsas, que muitos estão usufruindo. Há muitos charlatões dizendo que são profetas e estão falando quando o Senhor não lhe mandou falar. Estão profetizando palavras que o Senhor não lhe mandou falar. Então, assim, nós temos que ter um cuidado excessivo. A Bíblia fala que nós temos que provar, né? Temos que analisar aquilo que está sendo dito para a nossa vida. As palavras de Deus, elas são puras e verdadeiras. E quando nós recebemos algo da parte de Deus, vamos buscar da parte de Deus ali uma confirmação, se é, se não é. Por quê? Porque nós precisamos ter esse discernimento. Nem tudo que trazem a nós devemos, como se diz, comer, né? E dizendo que é algo bom. Nós temos que saber qual é a procedência, né? O profeta, você vai saber se ele é profeta de Deus observando a sua vida. Então, o homem de Deus, ele tem uma integridade, e principalmente na sua vida pessoal ali, como ele se conduz. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dizendo que são e não são. E muitos estão usufruindo disso, né? E nem sempre aquilo que é de Deus é bênçãos, é vitórias, né? Nem tudo aquilo que se diz. Há um versículo na Bíblia que diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, muitas pessoas, eles se apresentam em nome de Deus, e às vezes com a mensagem muito boa, né? Uma mensagem de esperança, Jeremias, de paz, né? De alegria, e muitas vezes, neste texto, principalmente aqui, nós vamos ver que o Senhor, ele vai se apresentar com muitos sinais. E estes sinais não são sinais que trazem paz, não são sinais que trazem abundância, não são bênçãos, não. Estes sinais são sinais de dores, de tristezas, angústia. Não é isso? Sobre isso que tudo que nós estamos dizendo aqui, a palavra de Deus em Jeremias 14, versículo 15 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá na terra. A espada e a fome serão consumidas esse profeta. E o povo a quem ele profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Então, Deus está dizendo, pela sua palavra, que tem muitos homens que se dizem profetas
e estão dizendo aquilo que Deus não lhe mandou. E haverá juízo sobre esses que se dizem que são e não são. Lembrando a todos os telespectadores que os profetas foram deixados por Deus na igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, os profetas, eles são dados por Deus às igrejas. E é isto que nós estamos dizendo, que os profetas verdadeiros existem, mas os profetas falsos também estão aí, e um dos sinais é o aumento destes falsos profetas. Isto não significa dizer que não existam os verdadeiros e que Deus também não tenha levantado verdadeiros profetas para este tempo. Lembrando a todos que o Senhor diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, este cuidado é para que nós não sejamos enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, este é um sinal do arrebatamento da igreja. É um sinal do fim. Do fim. No capítulo, do versículo 6 diz: E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E nós estamos percebendo também que este sinal, né, que é as guerras, né, rumores de guerras, estão acontecendo, né, também em nosso tempo, né, irmã? Esses dias atrás eu estava me recordando de algo que Deus falou comigo. Eu estava dormindo e deitei para descansar. E naqueles dias, já tem mais ou menos uns 2 anos isso, e o Senhor me mostrou que haveria muitas destruições no Brasil. O Senhor falou que há um juízo reservado para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque muitos têm brincado com a palavra do Senhor. E o Senhor me mostrou o ponto turístico ali de Foz do Iguaçu. Aquele ponto turístico cobria-se todo de lama. E o Senhor falou assim para mim: observe. E o Senhor fui retirado daquele lugar e fui para cima, como entre uma parte de cima e entre a terra. E eu fiquei naquele meio e observava. O Senhor diga: olhe para baixo. E quando eu olhava para baixo, a terra rodava. Naquilo que a terra estava rodando, o Senhor foi mostrando vários lugares, vários países, vários continentes, e muitos lugares pegavam fogo. O Senhor falou assim: haverá destruição no mundo, mas tem um juízo reservado para o Brasil. Então, muitas coisas vão acontecer ainda no Brasil. Essas questões climáticas, eu acredito que haverá muitas situações climáticas, né? E já vem tendo sinais, porque tanto aquela questão daquelas que foi destruídas lá, aquelas barragens, já foi um dos sinais. Sim. Mas tem coisas que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Então, assim, todas as situações climáticas no Brasil estão todas desordenadas. Tem épocas que é para ser para vento, está chovendo. Tem épocas que é para calor, está frio. Então, as situações climáticas no Brasil já está sendo diferente há muito tempo, né? Inclusive é um dos sinais, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, que essa fome que muitos estão vivendo ainda não é a fome que vai sobrevir. Haverá pestes, esta peste está falando de doenças, de muitas enfermidades que sobrevirão sobre o mundo.
remotos em vários lugares, mas todas essas coisas são ainda o princípio das dores. Preste atenção que estes sinais já estão evidenciados em muitos lugares. Exatamente. Não é? E por esses dias eu acredito assim que cada vez estão se intensificando mais, né? Já tem lugares aí, já estamos vendo nos noticiários de muitas situações, né? Que está atingindo não só a parte climática, mas também eu vejo que essa questão de um blackout, né? De energia já está acontecendo em vários, e foi uma das palavras que o Senhor revelou, né? Isso, no dia 11 de novembro de 2020, eu tive uma visão e Deus me mostrou naquela visão muitas tragédias, mortes, provocadas por problemas de acidentes, problemas de guerras. Deus me mostrou guerra, inclusive no Brasil. Deus me mostrou fome. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que Deus me mostrou um blackout na tecnologia. Vai haver um grande blackout na tecnologia no mundo e inclusive no Brasil. E nós vamos ver muitas indústrias que vão parar de funcionar por semanas. Por semanas. Deus me mostrou isto. Haverá acidentes, haverá tragédias muito grandes, inclusive nesta parte das catástrofes naturais, ventanias, tempestades. Isto vai provocar muitas destruições ainda. Algumas pessoas me mandaram, depois que eu contei esta visão, muitas mensagens falando: pastor, já está acontecendo aquela palavra que o Senhor disse, mas ainda não é nem o início do que vai acontecer. E eu observo assim que as pessoas estão esperando que isso seja visível. Só que uma das coisas que já entrou dentro de muitos lares foi muitas destruições. Eu acredito que com o início da pandemia, algumas coisas se restauraram. Alguns já se arrependeram de algumas coisas que fizeram e conseguiram observar o grande dano que já estava sobre a sua família. E ali conseguiu reverter algumas coisas durante esse processo da pandemia. Só que muitos alunos, eles tiveram as suas aulas online, né? E essa questão do online dentro de casa, aquilo que a gente estava preservando os nossos filhos, começou a ser necessário ser liberado para eles através de um celular. Muitos compraram celulares, entregaram para os seus filhos, aparentemente só para as aulas online. Mas através disso, essa liberação trouxe para muitas famílias tragédias ocultas, ainda não estão visíveis. Seus pais só se vão dar conta a partir do momento que acontecerem algumas coisas. Tem filhos que estão depressivos nas suas casas, pensando em suicídio, pessoas que estão com relacionamentos escondidos. Então são situações que você não sabe o perigo que está dentro da sua casa. Na realidade, eu estou te trazendo um alerta, você mãe, você pai, que está com seus filhos, adolescentes dentro de casa. Não precisa ser adolescente não, pequenos. Satanás, ele tem um poder tremendo para trabalhar na mente. Se ele conseguir trabalhar na mente, ele vai descer para o sentimento. Se ele descer para o sentimento, ele vai descer para o coração. E no coração ele vai ter raiz. Então muitas pessoas estão tendo esse processo na sua vida. Ele está deixando a brecha entrar pela mente. Se ele conseguiu dominar a mente, ele vai descer para o sentimento. Se gerou um sentimento, ele vai ter raiz dentro do coração. Então, Satanás, ele é o maior manipulador da mente. Como é que ele manipula a mente? Através dos olhos. Através dos olhos. Então, através dos olhos, muitos adolescentes estão recebendo. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter
sabedoria no que a gente põe diante dos nossos olhos. Temos que ter cuidado naquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e diante dos nossos filhos. Por quê? Porque muitas coisas que entram pela visão que a gente apresenta, às vezes permitimos os nossos filhos ver, ali vai gerar um problema que você não tem a dimensão do que aquilo vai trazer. É só as aulas online, mas aí vai deixando uma coisinha entrar, deixa outra, e depois você perde o controle. Então nós temos que ter o cuidado, porque os nossos filhos são herança do Senhor. E o Senhor você vai ter que prestar conta ao Senhor daquilo que o Senhor te deu. E o seu filho, a sua filha, é herança do Senhor. E por que o Senhor nos disse para cuidar? Por quê? Porque é algo que Ele vai pedir conta. Vai pedir conta. E os nossos filhos, eles precisam ser conduzidos. A Bíblia fala que ensina o caminho, né? Ensina ao menino o caminho que deve andar, porque depois de velho não se desviar dele. Então, essas últimas horas que nós temos, é tempo de nós resgatarmos isso para a nossa casa, para a nossa família. A importância de estarmos próximos aos nossos filhos, a ensinar a eles a sua palavra, a palavra do Senhor, né? Trazermos essa essência novamente para a nossa casa. Por quê? Porque muitos pais, eles vivem um mundo de tecnologia. Um mundo de tecnologia. WhatsApp, Facebook, redes sociais. Vivem uma vida para outras pessoas e se esquecem que tem uma família. E temos que nos lembrar todos os dias que somos sacerdotes do nosso lar. Então, precisamos ter essa importância no nosso coração, de como estamos conduzindo a nossa casa. Porque vai chegar o tempo que nós vamos prestar conta disso. E o que fizemos? Não só a família, não é? Mas hoje nós estamos, não só os pais, filhos, mas aquelas pessoas que não têm mais os seus filhos em casa, são empresários. O que Deus me mostrou também, irmã, foi que muitas pessoas que são ricos ficarão pobres do dia para a noite. E esse alerta é para todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Porque Deus me mostrou muitas tragédias no mundo da tecnologia e falta de energia em muitos lugares. E igual esse assunto, né, que a nossa irmã Milka está nos falando, que muitas famílias hoje estão voltados tanto para a tecnologia, tanto para as redes sociais, que se faltar energia dentro de uma casa durante 24 horas, vamos dizer que pode acontecer muitas tragédias, muitas coisas, e essas pessoas, foi o que Deus me mostrou, muito desespero entre as famílias também. Você sabe que tudo isso é porque os pais perderam os controles dentro do celular. Hoje você pega um celular, coloca na mão de um filho pequeno. Se ele não tiver o celular na sua mão, ele não fica quieto. Antigamente, os nossos pais olhavam para nós, era simplesmente olhar. E nós já sabíamos o que o nosso pai estava pensando. Então, assim, que era para a gente se comportar. Então, assim, muitos pais perderam a autoridade dentro dos seus lares. E ali, através de como que se diz? Através de um aparelho, ele vai tentar trazer algum benefício para tentar conduzir a sua casa. E não é assim que o Senhor nos ensinou. E isto está predito aqui também no versículo de número 9, que diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já tem acontecido na pandemia, não é? Muitas pessoas não prestaram atenção, mas enquanto os templos evangélicos, as igrejas também fecharam, isto foi alegria para muitas pessoas, porque o nome de Jesus e a palavra de Deus não pôde ser proclamada nos templos.
Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso está falando também desse tempo. Então significa dizer, irmã, que a pandemia, ela trouxe um alerta para todos nós e que este não será o único problema ou o único sinal, né? Haverão outras quarentenas, né? Já estamos vendo aí em toda a Europa, América do Norte e em muitos países do Ocidente que já estão registrando números alarmantes de mortes pelo Covid-19. Uma das palavras que eu me identifico muito com essa situação que nós estamos vivendo é a palavra de Jó. Jó, ele era um homem rico, né? Porém, ele era um homem temente ao Senhor. Então, assim, mas uma das coisas que atingiram primeiro a sua família, né? Todos os seus bens, atingiu ali a sua casa e também atingiu a sua saúde. Deus está permitindo muitos e passem por esses momentos. A palavra de Jó vai dizer, né, que ele não se abalou com toda aquela situação, né? Ele não trouxe ali murmurações, mas ele se prostrou, ele se jogou nas cinzas, se humilhou perante o Senhor, porque ele sabia quem era o Deus da vida de Jó, né? Ele sabia quem ele estava servindo. Então, muitas pessoas, Deus vai permitir passar para que ele volte, para que ele se arrependa, mas vai precisar ter choro, vai precisar ter percas, vai precisar ser tocado. Ser tocado por Deus é tocar na sua saúde. Muitos serão tocados na sua saúde. Muitos serão tocados nas suas finanças, porque você colocou o seu coração na finança. Eu tenho, eu posso, eu vou, eu faço. Deus vai mostrar para você quem é que faz. A saúde, eu tenho toda a saúde perfeita, mas eu não vou hoje. Você não se esqueceu de ir para a casa do Senhor adorar. Você se esqueceu que você tem uma família para conduzir. Você tem a sua saúde perfeita. Pois você vai se lembrar que Deus existe nos seus momentos de dores, nos seus momentos de aflição, quando o Senhor tocar na sua saúde. Você vai se lembrar que a sua família precisa de Deus. Quando Deus permitir que Satanás toque no meio da sua casa. Será que se você perder um ente querido, você vai se lembrar de Deus? Então Deus vai permitir muitos lares serem afligidos. Jesus nos ensinou a orar e a marcar os nossos umbrais com a marca do sangue de Cristo. Então, você tem que buscar da parte de Deus. É tempo de nós buscarmos essa marca, porque não sabemos a que hora virá o Senhor. E se o anjo da morte passar, mas ele vê a marca do sangue de Cristo sobre a sua casa, ele vai passar. E nada vai lhe acontecer. Mas precisamos ter essa marca, né? Já estamos chegando ao final do nosso programa e queremos aqui citar o último versículo que tem muito a ver com esse assunto, né? Que está no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, este evangelho, esta palavra, ela está sendo anunciada hoje para que você tenha a oportunidade de, no meio de tantas tragédias, mortes, destruição, em meio a tantos problemas da sua vida, em meio às enfermidades, às doenças, você pode hoje abrir o seu coração e buscar o Senhor enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então seja fiel, busque o Senhor, entregue o seu coração, a sua vida, conduza a sua família nas mãos de Deus, e Deus tem uma
herança para você e para a sua família. Não deixe que estas dificuldades elas venham tirar o bem mais precioso que você tem, que é a família. Não deixe você perder a salvação eterna, que é o que mais importa para nós. Depois desta vida, você tem a eternidade, a vida eterna. E você pode, assim, buscar um conselho, uma oração, juntamente conosco. Nós podemos orar por você. Nós vamos deixar aqui o nosso telefone de contato, que é o 067 999 39 36 39. Podemos ajudar você. A nossa irmã Milka também pode estar orientando, não é? Passando algum conselho, orando por você, ajudando. Quem sabe você ouviu esta mensagem e está desejando fazer um concerto com Jesus, entregar a sua vida para o Senhor, para que tudo isto que você ouviu seja para você conhecimento, seja para você já um sinal de que você pertence a Jesus e você não pode perder a sua salvação, a sua família e aqueles que estão próximos de você. Amém. Faça suas considerações finais, nós já vamos estar então orando por todos. Essa mensagem, né, que nós deixamos para você é para você refletir. Eu acredito que várias redes sociais receberão essa mensagem e você, quando ouvir, quando ver esta mensagem, reflita no seu coração. Isso é um alerta da parte de Deus para que você cuide melhor daquilo que Deus tem te dado e que você entenda que Jesus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. E você tem a oportunidade hoje de receber a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele é o único bem mais precioso que nós temos, porque Ele traz a salvação da nossa alma e nos dá a eternidade com Cristo. Amém? Vamos então orar por todos vocês. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode então dizer: Senhor Jesus, entre no meu coração, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor, a ser salvo. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém. Agora nesse momento. Senhor Jesus, Deus, nós apresentamos agora, ó Deus, essas pessoas que estão, Senhor, assistindo, ouvindo esta mensagem. Que esta palavra, Senhor, de alerta, despertamento, seja, Senhor, um sinal para que eles se prostrem, Senhor, para que eles se dobrem, para que eles busquem a Ti, ó Pai. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que buscam ao Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, a Tua palavra diz que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Senhor, nós oramos agora, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor, e pedindo a Ti, ó Deus, que entre agora no nosso coração, na minha vida, na minha família. Entre agora, Senhor, nesta casa, repreendendo agora, Senhor, este espírito de morte, de Jesus. Repreendendo agora essa doença, sangue, Senhor, este nódulo, este caroço, Senhor, este câncer, que seja diminuído, desapareça agora, em nome de Jesus agora. Nós declaramos, Senhor, que estas vozes, esta perseguição, esta perturbação, Senhor, a insônia, Senhor, as dores do corpo, ó Pai, sejam agora repreendidos. Essa dor de cabeça, em nome de Jesus, solte agora, Senhor, toda a perturbação, Senhor, o atormento, Senhor, que os demônios têm atormentado essa pessoa. Todas as perturbações agora nós repreendemos em nome de Jesus agora e declaramos um tempo novo, Senhor, uma história nova para esta pessoa, Pai. Que cada um, Senhor, seja agora alcançado por esta palavra, por esta oração e seja, Senhor, abençoado por Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos aproveitar também para convidar você para estar em um dos nossos cultos aqui na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Elias Milan, Jardim Flórida 1. O número é 244. Convidamos você para estar aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Também nas segundas-feiras, às 19 horas
e nas quintas-feiras às 19 horas. A sexta-feira à tarde nós temos um trabalho muito importante, que é a Tarde de Milagres. Ali nós temos também um trabalho de cura, libertações, e oramos por todos aqueles que precisam da nossa oração e de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.